O arrebatamento da igreja e a grande tribulação. Nós vamos fazer neste vídeo um estudo detalhado com respeito ao arrebatamento e a grande tribulação. No vídeo de hoje você vai descobrir de forma detalhada como será o arrebatamento da igreja e nós vamos dar aqui um passo a passo, vamos mostrar inclusive muitos versículos que nos dão base para estas afirmações que eu vou estar fazendo para vocês. Então, se vocês estão prontos, sem demora, sem enrolação, vamos ao que nos interessa. Olá, eu sou o pastor Joel Silveira, sou pastor, professor em teologia, e esse é um canal para pessoas como você, pessoas que amam a Deus, pessoas que desejam servir ao Senhor com excelência. No vídeo de hoje você vai aprender como será o arrebatamento da igreja e a grande tribulação. Esse é o vídeo parte 2, onde eu vou estar falando com detalhes com respeito ao arrebatamento da igreja e a grande tribulação. Meu amigo, meu irmão, você que chegou aqui, você que não me conhece, eu quero falar para você um pouquinho da minha história e por que eu me apaixonei com esse tema. Eu quero dizer para você que eu nasci no lar evangélico. Os meus pais, quando eu nasci, eles já serviam ao Senhor. Desde quando eu me conheço por gente, até os meus 14 anos eu fui para a igreja, aprendi os princípios da fé e fui uma criança que cresceu na presença de Deus. Na minha adolescência, eu acabei estacionando com a minha fé e fui provar um pouco das coisas do mundo, aonde eu tive muitas experiências que não foram boas, mas no ano agora, para completar 18 anos, estava ainda entre 17 e 18 anos, em um dia quando eu cheguei de uma discoteca, eu estava com a minha namorada na época, hoje é minha esposa, nós tínhamos brigado toda noite, eu cheguei em casa ainda um pouco embriagado, depois de uma noite muito difícil de brigas, onde eu tinha muitos ciúmes, eu era uma pessoa muito difícil de lidar, e eu lembro que depois de uma noite difícil, eu fui dormir e enquanto eu estava dormindo, o que aconteceu? Eu tive um sonho. Neste sonho, o Senhor Jesus voltou e eu vi o arrebatamento da igreja. Desde então, a minha vida nunca mais foi a mesma. O sonho foi tão real, foi tão impactante, que a partir daquele sonho eu levantei na mesma hora, estava chorando, estava desesperado, eu levantei as minhas mãos para o céu, me ajoelhei e disse: Senhor, eu estou voltando para Ti e nunca mais eu vou voltar para trás. E daquele dia em diante, meus irmãos, eu quero dizer que nunca mais, para a glória de Jesus, eu voltei para trás. E foi por isso então que eu me apaixonei por este tema. E desde então eu comecei a escavar as Escrituras, a buscar conhecimento. Aí eu fui então para as escolas bíblicas, comecei a fazer cursos, comecei então a me aprofundar cada dia mais no tema, pois nós sabemos que existem 4 linhas de interpretações ou 4 escolas de interpretações. A primeira são os pré-tribulacionistas, a segunda são os midi-tribulacionistas, o terceiro são os pós-tribulacionistas e o quarto são aqueles que serão arrebatados, que acreditam, que a igreja será arrebatada de forma gradativa. Uma outra coisa que eu gostaria de falar para você aqui ainda, antes de nós entrarmos diretamente no estudo, com todo respeito eu vou falar isso. Eu e você não somos papagaios, para repetir o que os outros falam. Eu e você também não somos piolho para andar pela cabeça dos outros. Eu e você, nós temos inteligência, o Senhor nos deu sabedoria e hoje nós temos a palavra de Deus. A palavra de Deus revelada, aonde a própria Bíblia vai nos ensinar como será o arrebatamento e como será a grande tribulação. Amém? Então, ao invés de ficarmos ouvindo pregadores na internet e em outros lugares e simplesmente passar isso para frente, nós precisamos ter como base, é a Bíblia, é a palavra de Deus. Um dos maiores erros que eu percebo hoje nos pregadores e naqueles que desejam interpretar a palavra de Deus é que eles confundem a igreja com Israel. Eu quero dizer para você uma coisa, que igreja e Israel são 2 coisas distintas. Eu quero dizer para você que igreja, gentios e Israel, judeus, são 2 coisas diferentes e nós vamos hoje descobrir, juntos aqui,
que o Senhor, quando ele fala com respeito às coisas do fim, ele está falando diretamente ao povo de Israel. Pastor, prova isso na Bíblia. Com muito prazer e com muita alegria, eu vou ajudar você agora. A Bíblia vai dizer que em Jesus todos nós nos tornamos um, seja judeus, seja não judeus, independente da cor, da raça, da pele, da língua. Quando nós estamos em Cristo, nós somos um só. A Bíblia vai dizer que quando um gentio crê, ele se torna um cristão. A Bíblia vai dizer que quando um judeu crê, ele se torna um cristão. A Bíblia também vai nos dizer que a igreja ela é formada de gentios e de judeus. A igreja não é Israel. Israel também não é igreja. As pessoas que afirmam que nós, a igreja, somos o Israel de Deus, ou o novo Israel, isso não é uma verdade, nós não temos bases bíblicas para afirmar isso. Mas antes de darmos continuidade, eu gostaria de convidar você para verificar se você já é inscrito no nosso canal. Caso você não é inscrito, se inscreva. Você pode se inscrever agora, vou dar um tempo para você. E também agora ative o sino das notificações. Quando você ativar o sino das notificações, o YouTube vai chamar você, ele vai divulgar a você de forma que você acompanhe cada vídeo que eu trouxer novo aqui. Eu vou trazer outros vídeos como esse, vídeos interessantes, vídeos esclarecedores, vídeos profundos para abençoar a sua vida. E eu quero também convidar você para dar o seu like, o seu gostei. E não se esqueça também de fazer um comentário nesse vídeo aqui, falando o que você pensa, quais são as suas dúvidas. Pastor Joel, no Antigo Testamento, onde fala da grande tribulação? Eu vou dar para você aqui alguns versículos. O livro de Daniel é reconhecido pelos estudiosos da Palavra de Deus como o livro de Apocalipse no Antigo Testamento. Nesse momento nós vamos parar para estudar um pouco sobre as 70 semanas de Daniel. No livro de Daniel, capítulo 9 e versículo 24. A Bíblia vai dizer o seguinte: 70 semanas estão reservadas para o teu povo. As 70 semanas de Daniel que está em foco, na verdade não são semanas de dias, mas são semanas de anos. Levíticos capítulo 25 e versículo 8. No original nós vamos encontrar escrito assim, 70 setes. Primeiro, o que significa as 70 semanas de Daniel, Pastor Joel? Bom, para isso nós vamos ter que ler o versículo 24 de Daniel capítulo 9. Nós vamos encontrar escrito 70 semanas estão determinadas. A palavra semana identifica-se como semanas de dias. O número 7 indica a quantidade de dias. Da referência dessa semana, a palavra dias interpreta-se como anos, ou seja, cada dia equivale a um ano. 7 dias multiplicado por 70, ou seja, 70 vezes 7. Isso dá um total de 490 anos. Segundo, nós teremos nas 70 semanas de Daniel 3 períodos. O primeiro período, de 7 semanas, equivale a 49 anos. O segundo período é de 62 semanas, equivalente a 434 anos. Refere-se aos tempos do fim do Antigo Testamento até a chegada, a vinda do Messias. Nesse tempo, o Messias ungido, ele seria ultrajado pelo seu povo. E a profecia onde fala que Jesus, o Messias, o ungido, ele seria rejeitado e ultrajado, está escrito no livro de Daniel, capítulo 9, versículo 26. Cumpriu-se esse segundo período até o ano 32 depois de Cristo. Quando Cristo, ungido, rejeitado, ele foi morto pelos próprios judeus. Até então, 69 semanas, 483 anos. O terceiro período abrange uma semana de 7 anos, conforme está escrito no livro de Daniel 9, versículo 27. Misteriosamente acontece o intervalo profético nas 70 semanas de Daniel. Esse período é identificado como o tempo dos gentios, ou seja, o nosso tempo. Esse é o período que se destaca. E também a igreja, um povo que foi remida por Jesus, e que está por evidência até o arrebatamento, a primeira vinda do Senhor Jesus, que será de forma invisível. E logo após o arrebatamento irá dar início então à 70ª semana de Daniel. Terceiro, a última semana profética. Está escrito no livro de Daniel, capítulo 9, versículo 26. Ali nós veremos um povo e também um príncipe, que virão para assolar e para também destruir a nação de Israel, sobre as abominações. Esta é a expressão usada na palavra de Deus. Este homem não é outro senão o assolador, o anticristo.
Ele é também conhecido como o homem de pecado e o príncipe que há de vir. Ele irá fazer uma aliança com Israel por uma semana, Daniel 9:27. Ele virá com astúcia e com inteligência. Ele também terá uma capacidade enorme de persuasão, de enganar, de ganhar pessoas. Ele, de alguma forma, ele vai conseguir fazer um acordo com essa nação e também ter uma certa aprovação desse povo. A sua tentativa vai ser aquela de trazer uma paz no Médio Oriente. Ele irá conseguir trazer uma organização política e todos estarão a seu favor, apoiando ele em tudo aquilo que ele fizer. E por um breve tempo ele vai ser muito amado e muito admirado por todos. Ele vai conseguir ter o apoio de todos e ele vai trazer agora uma falsa paz. Nós sabemos que esse período está revelado nas Escrituras, que é de 3 anos e meio. Mas agora este líder, após 3 anos e meio de falsa paz, ele embriagado com o seu poder, ele agora vai entrar em Israel e vai começar então o período da grande tribulação, também conhecido como a grande angústia de Jacó, ou grande angústia de Israel. 2 Tessalonicenses capítulo 2 e versículo 4. Apocalipse 13, do versículo 8 ao 15. A grande tribulação não se destina à igreja do Senhor Jesus, mas está destinada ao povo gentil e ao povo de Israel, onde todos os juízos de Deus que foram profetizados irão vir sobre as nações. Ninguém sabe o tempo que a igreja será arrebatada, então, iniciando este período. Alguns detalhes interessantes que eu gostaria de falar ainda aqui no livro de Daniel, capítulo 9, do versículo 24 em diante. A Bíblia irá dizer que tudo já foi determinado por Deus. A Bíblia vai dizer que o anjo vai trazer uma mensagem de Deus dizendo que 70 semanas tinham sido determinadas para o povo de Daniel. Pergunta que eu faço: quem era o povo de Daniel? Nós sabemos que Daniel era judeu, ou seja, israelita. Ele era um judeu vivendo na Babilônia. Então, naturalmente, nós entendemos que esse texto está relacionado ao povo de Israel, ou seja, aos judeus. Depois a Bíblia vai dizer sobre o teu povo, sobre a tua santa cidade. Qual era a santa cidade de Daniel? Daniel era judeu. Naturalmente, a santa cidade de Daniel era uma referência a Jerusalém. Então, toda essa profecia está relacionada diretamente ao povo de Israel. Ou seja, aqui nós não encontramos a igreja. Aqui nós encontramos o povo israelita. Toda a perseguição, toda a tribulação é uma referência ao povo de Israel e ao povo gentil, aqueles que negaram a fé, aqueles que negaram a Cristo e decidiram não recebê-lo como seu suficiente Salvador. Nós sabemos que a tribulação ela estará dividida em 2 partes. A primeira parte é o princípio de dores e a segunda parte é a grande tribulação. No Novo Testamento também nós vamos encontrar estas mesmas afirmações, inclusive feitas pelo próprio Senhor Jesus, dizendo que os judeus eles estavam destinados a passar pela grande tribulação. Agora, no Novo Testamento, o livro de Mateus, capítulo 24, inclusive esse é um dos textos que os pós-tribulacionistas usam para defender a sua tese de que a igreja passa pela grande tribulação, mas na verdade é porque esta interpretação que eles fazem do texto ela é errada. O próprio Senhor Jesus agora, ele está dando ensinamento aos seus discípulos e a todas as pessoas que estavam ouvindo. Mateus 24 e versículo 15. Jesus disse: chegará o dia em que vocês verão o que o profeta Daniel disse, ou seja, a terrível profanação. Aqui nós entendemos algo, meu irmão. Primeiramente que o Senhor Jesus ele está afirmando as palavras e a profecia do profeta Daniel com respeito às 70 semanas que foram reveladas pelo anjo a Daniel. Ele disse: a terrível profanação que será colocada no lugar santo. Quem lê, que entenda. Interessante que ele vai falar sobre o lugar santo. Aqui, meus irmãos, a igreja já não estará mais presente. No momento profético que o Senhor Jesus está falando, ele já não se refere mais à igreja, mas ele se refere aos gentios e aos israelitas, aos judeus. E ele agora vai estar dando uma estratégia para eles, para como eles devem se comportar, para eles que irão passar pela grande tribulação,
até porque Israel é ainda o povo de Deus. Ele vai dizer, olha, quem estiver na Judéia, naquele grande dia de aflição, fuja para os montes. Deixa eu perguntar para você, quem está na Judéia, ele é o quê? Naturalmente, quem está na Judéia, ele é judeu, provavelmente, né, israelita. Também depois ele vai dizer quem estiver no eirado, né, que é uma construção específica judaica. Porque ele também vai falar, ai das grávidas, né, que amamentaram naqueles dias. Por que ele está falando isso? Naturalmente porque eles não vão conseguir fugir. Depois ele também vai dizer, ore para que a vossa fuga, olha só, aqui é uma referência a uma estratégia, é algo que Jesus está entregando para eles, para que quando eles se encontrarem, o povo judeu, nesse momento de grande aflição, eles saibam o que fazer. E ele vai dizer, então, ore, né, que isso não aconteça no dia de sábado. Até porque um judeu ele não pode caminhar mais do que 2 quilômetros no dia de sábado. E meus irmãos, para quem não sabe, a grande tribulação ela está destinada de forma maior aos israelitas, ao povo de Israel. E também, com isso, as pessoas que não tiverem a Cristo, que não foram arrebatadas, acabarão entrando no meio agora nesta tribulação que há de vir sobre todo o mundo. E no versículo 31 de Mateus 24, o Senhor Jesus vai dizer, e a Bíblia diz que no final deste momento de grande aflição, Deus enviará os seus anjos, os quais eles salvarão, né, pegarão todos aqueles que são os seus escolhidos. Isso de uma a outra extremidade da terra. Pastor, isso não é uma referência então à igreja que vai passar pela grande tribulação? Não, de forma nenhuma. Quanto mais nós estudamos a Bíblia, mais nós entenderemos que a igreja não passará pela grande tribulação, mas essa é uma referência ao povo que estará na grande tribulação. Pergunta, pastor Joel, então haverá salvação na grande tribulação? Eu respondo, haverá sim salvação na grande tribulação. Pastor Joel, o senhor pode nos dar um exemplo das pessoas que serão salvas na grande tribulação? Sim. Olha, a Bíblia vai dizer que haverá 144 mil judeus. Serão 12 mil de cada tribo de Israel. Estas pessoas, biblicamente, provavelmente serão pessoas virgens, pessoas que não tiveram contato com mulheres. Eu acredito, do meu ponto de vista, isso aqui é algo que eu creio, né, que serão crianças, serão adolescentes, serão pessoas jovens, né, e essas pessoas, biblicamente, 144 mil serão salvos, serão livres na grande tribulação. Mas, pastor, mas haverá pregação também na grande tribulação? Sim, haverá pregação. Haverão 2 testemunhas. Alguns dizem que provavelmente vai ser Moisés e Elias. Eu não posso afirmar que isso é verdade, mas talvez, né, tenha algum sentido. Eu quero somente dizer que haverá sim pregação na grande tribulação e muitas pessoas irão receber a Cristo nesse período de grande tribulação que há de vir sobre todo mundo. Muitos vão se converter, muitos irão receber Jesus, mas essas pessoas elas irão ter que comprar agora a sua salvação com o preço da própria morte. Elas vão ter que pagar o preço com sangue. E a Bíblia diz que todas as pessoas que nesse período estiverem servindo ao Senhor, elas serão degoladas. Então tudo indica, meu irmão, que o anticristo ele estará envolvido com o islamismo. Essa é uma teoria minha. Eu acredito, né, que os islâmicos estarão no poder nesse período e eles vão então trazer grande perseguição a todos aqueles que ficarem aqui na terra no período da grande tribulação. Bom, pastor, significa então que o Espírito Santo ele não estará mais agindo aqui? Ele não estará mais aqui conosco? Bom, na verdade, o Espírito Santo hoje ele mora dentro de nós. E no período da grande tribulação, o Espírito Santo somente irá convencer os homens. E então haverá sim salvação na grande tribulação, porém eles vão sofrer, eles vão pagar um preço altíssimo. Quando nós vamos para o livro de Apocalipse e nós chegamos no capítulo 1, do capítulo 1 ao capítulo 3, nós iremos encontrar a igreja. E depois, simplesmente, ela desaparece. Do capítulo 4 até o capítulo 18, nós não encontramos mais menção à igreja. Agora, do capítulo 19,
20 e 21, a igreja volta a aparecer. Sabe por quê? Do capítulo 4 até o capítulo 18 é uma referência à grande tribulação. Agora nós não vamos mais encontrar a palavra igreja, nós vamos encontrar do capítulo 4 ao 18 simplesmente expressões como os que estiverem na terra, os habitantes da terra. Nós não vamos mais encontrar referência nenhuma à igreja, nós somente vamos encontrar expressões como santos. E esses santos são aqueles que eu já falei que serão salvos, né? Como por exemplo os 144 mil, as testemunhas e todos aqueles que receberem Jesus e vão pagar a salvação com o próprio sangue degolados. Pastor João, então quem estará lá? Bom, segundo a Bíblia, todos aqueles que rejeitaram a Jesus Cristo. Também todos os judeus que não quiseram receber ao Senhor. A Bíblia vai nos dizer que antes da grande tribulação, o Senhor irá raptar, irá arrancar a igreja. E a Bíblia diz que nós então estaremos indo para encontrar com o Senhor nos ares. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16 e 17. Algumas coisas interessantes que nós encontramos na Bíblia que nos fala e que nos revela que a igreja será de fato arrebatada. A Bíblia diz que a vinda do Senhor Jesus será num abrir e fechar de olhos. Será como um relâmpago que sai do ocidente e vai até o oriente, ou seja, é algo rápido. 2 estarão trabalhando no campo, um será levado e o outro deixado. Mateus capítulo 24, versículo 40. 2 mulheres estarão moendo trigo, uma será levada e a outra será deixada. Mateus capítulo 24, versículo 41. Naquela noite 2 pessoas estarão deitadas, uma vai ser levada, a outra vai ser deixada. Lucas capítulo 17, versículo 34. Ou seja, nós entendemos, diante de tudo isso que eu citei até agora, que a igreja será arrebatada em um momento que ninguém espera. Vai vir como um ladrão na noite, diz a palavra do Senhor, vai vir e vai arrebatar a igreja. Esta vai ser a primeira vinda de forma invisível. Agora, a segunda vinda vai ser aquilo que está escrito no livro de Apocalipse capítulo 19, ou seja, a igreja volta com Cristo, agora glorificada e coroada. Isso também está escrito no livro de Mateus capítulo 24 e versículo 31. A Bíblia diz que o arrebatamento da igreja será secreto. Agora, a segunda vinda de Jesus, todo o olho o verá. No livro de Apocalipse nós vamos ver o apóstolo João, que agora ele vai ser arrebatado em espírito. Esse período onde João foi arrebatado é também o período que nós consideramos que a igreja será arrebatada, ou seja, antes que inicie a grande tribulação. Agora nós vamos ver no livro de Apocalipse, capítulo 4 e versículo 1, quando Deus ele vai chamar João do céu, onde está escrito: "E eu tive uma outra visão, e nessa visão eu vi uma porta no céu. E essa porta que estava aberta, eu vi sair dela um som como um som de trombeta. E uma voz saiu de dentro dessa porta e disse: suba aqui, e eu vou te mostrar as coisas que hão de acontecer depois disso." Bom, a forma como João foi arrebatado em espírito é muito interessante. Nós entendemos da seguinte forma que a igreja também será arrebatada sim. A diferença entre o arrebatamento de João e o arrebatamento da igreja é que João foi arrebatado em espírito. Nós, a Bíblia diz que teremos o nosso corpo transformado. E agora o nosso corpo também vai ser glorificado. E aquilo que é corruptível vai se revestir da incorruptibilidade. Aquilo que é mortal vai se revestir da imortalidade. Interessante nesse texto é que diz que a voz que ele ouviu foi como uma voz de trombeta. E essa voz disse: suba aqui e eu vou te mostrar as coisas que hão de acontecer. Depois disso, vem arrebatado até o céu em espírito. Se nós formos para 1 Tessalonicenses capítulo 4, do versículo 16 e o 17, nós vamos ver uma semelhança muito interessante nesses dois versículos. Porque haverá uma voz de comando e uma voz de arcanjo, e o som da trombeta de Deus, e então o próprio Senhor descerá dos céus. E aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nos ares. E assim ficaremos para sempre com o Senhor. E agora nós vemos essa semelhança, onde uma voz como de trombeta, ela é soada. E nesse momento, então, os mortos em Cristo ressuscitam primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nos ares e encontraremos com o Senhor. E assim estaremos para sempre com Ele.
em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 9, onde diz o seguinte: porque Deus não nos escolheu para sofrermos a sua ira, mas para nos dar salvação por meio do Senhor Jesus. Apocalipse capítulo 3 e versículo 10 é um outro versículo muito interessante e muito importante para nós que cremos que a igreja será arrebatada antes da grande tribulação. Porque guardastes a palavra da minha perseverança, eu também te guardarei da hora da provação que há de vir sobre todos os moradores da terra para prová-los aqui. Bom, eu não tenho dúvida que esse vídeo falou com você, de que você foi muito instruído e muito abençoado com tantas informações relevantes que eu passei para você. E eu quero reforçar aqui o convite para você se inscrever, caso você ainda não é inscrito, para ativar o sino das notificações, para dar o seu like e não se esqueça de deixar também o seu comentário, pois eles são muito importantes para que a gente também saiba como preparar os próximos vídeos. Então que Deus abençoe a sua vida, meu irmão, que Deus abençoe a sua casa e nós nos vemos no próximo vídeo. Um forte abraço a todos e até a próxima!